Bom, um revigoramento do processo de sistematização da geografia e um processo também conhecido como institucionalização da geografia vai acontecer com Friedrich Ratzel, que também era alemão e prussiano nesse caso. Mas antes, cabe uma menção a Ferdinand von Richthofen, que divide com Ratzel as honras da reconstrução da geografia alemã e inicia uma lista de geógrafos em que se incluem Albert Penck e Walter Penck, que eram pai e filhos, que buscam, ao redor da criação da geomorfologia alemã, estabelecer esse reerguimento. Esse caráter de parte do todo mais integrado e que tem na forma sua categoria por excelência de descrição e explicação é um traço que logo sai da geomorfologia para se tornar um fundamento de toda a geografia alemã. A climatologia, a hidrogeografia, cada ramo que surge já vem formulado nesses parâmetros que vai se tornar um tipo de paradigma dentro da nova geografia alemã. A biogeografia que vai estabelecer a base do conceito alemão de paisagem. Bom, o Ratzel ele vivencia a constituição do Estado Nacional Alemão. A sua geografia foi um instrumento poderoso para legitimar esse projeto expansionista da Alemanha e foi considerado por muitos um manual do imperialismo. A unificação da Alemanha ela aconteceu de uma forma bem mais tardia se for comparada ao resto dos países da Europa, e isso fez ela ficar de fora da partilha de grandes territórios coloniais. Ou seja, como a Alemanha ela demorou mais para se unificar, ela demorou muito para chegar na fila para pegar uma parte na África ou na América. E isso fez com que o desejo pelo expansionismo territorial crescesse, mesmo que dentro da Europa. E assim, há esse estímulo para se estudar o espaço, logo estudar geografia. É nesse contexto que surge a figura do Ratzel. Ele diz que, semelhante à luta pela vida, cuja finalidade básica é obter espaço, as lutas dos povos são quase sempre pelo mesmo objetivo. Na história moderna, a recompensa de toda vitória sempre foi proveito territorial. Essa é uma fala do próprio Ratzel, e seria interessante um vídeo falando só sobre imperialismo e neocolonialismo. Enfim. No livro Antropogeografia, Fundamentos de Aplicação da Geografia e História, de 1882, que é considerado por muitos a obra que funda a geografia humana, o Ratzel define o objeto geográfico como o estudo da influência do meio sobre a humanidade. Essa influência atuaria na fisiologia e psicologia dos seres e na própria constituição social, interferindo na possibilidade de expansão de um povo, seja ajudando ou atrapalhando, e ainda na possibilidade de contato com outros povos, podendo gerar o isolamento ou a miscigenação. Para ele, a sociedade é como um organismo que mantém relações duráveis com o solo, por exemplo, nas necessidades de moradia ou de alimentação, ou quando essa sociedade se organiza para defender o território, constituindo e se transformando em um Estado. Bom, para o Ratzel, o território representa as condições de trabalho e existência de uma sociedade. Então, a perda do território seria a maior prova da decadência de uma sociedade. Por outro lado, no progresso, existiria uma necessidade de aumentar o território e conquistar novas áreas. Para justificar essas colocações, o Ratzel elabora o conceito de espaço vital, sendo esse o equilíbrio entre a população e os recursos naturais disponíveis para suprir as necessidades dessa população. Essa ligação da sociedade com o território vai se expressar na justificativa do expansionismo como algo natural e inevitável numa sociedade que progride. Agora está dando para entender por que alguns autores definem a geografia do Ratzel como um manual que legitima o imperialismo? A geografia do Ratzel ela privilegiou o humano e valorizou as questões relacionadas à história e ao espaço. No quesito metodológico, ela não fez grandes avanços, mantendo a ideia da geografia como uma ciência empírica baseada na observação e na descrição, e com uma visão mais naturalista, observando o ser humano como um animal e que não diferenciava ele com as suas qualidades específicas. Os discípulos de Ratzel, que são aqueles que seguiram suas linhas de estudo, alunos, enfim, eles radicalizaram muito as colocações do Ratzel e constituíram aquilo que a gente chama de determinismo geográfico, onde os estudos eram pautados em algumas máximas como as condições naturais determinam a história, ou que o homem é um produto do meio, empobrecendo bastante as formulações do Ratzel, que falava da influência. Essas teses foram bastante divulgadas e aparecem com alguma frequência no ideal conservador,
como nas interpretações da história do Brasil, que usam teorias como a indolência do homem tropical ou o subdesenvolvimento como fruto da tropicalidade, e a comparação, claro, com o desenvolvimento dos Estados Unidos, que também era uma colônia, mas em clima temperado. Ou seja, de modo bem resumido, isso vai estar atribuindo ao subdesenvolvimento do Brasil, claro, tomando o Brasil como exemplo aqui, esse nosso subdesenvolvimento estaria ligado a questões relacionadas ao clima, à temperatura, e que essas condições fariam com que nós tivéssemos menos disposição ao trabalho, digamos assim, e por isso seríamos desenvolvidos. E assim, se você ficar bem esperto, você vai perceber que ainda hoje, principalmente no ideal conservador, essas máximas ainda são bastante divulgadas. Se você reparar bem no discurso, você vai perceber isso com bastante frequência, isso que a gente chama de determinismo geográfico. Segundo Moraes, na verdade, o trabalho desses autores aí é só para buscar evidências empíricas para teorias já que foram anteriormente formuladas. E segundo eu, é só para justificar o preconceito. Outro desdobramento do Hatzel foi a constituição da geopolítica, quando esse autor abordou a ação do Estado sobre o espaço. Alguns geopolíticos como o Kellen, o Mackinder, Haushofen, foram os autores que foram mais conhecidos dessa corrente. A última perspectiva está dentro da chamada escola ambientalista, que propõe o estudo do homem em relação aos elementos do meio em que ele se insere. Mas é muito mais ao determinismo do que ao ambientalismo que o nome do Hatzel está ligado. A grande escola de geografia que vai se opor a essas colocações do Hatzel vai ser a escola francesa, e ela tem o seu principal formulador Paul Vidal de Lablache. Há, sim, uma geografia francesa que antecede essa geografia do Vidal. O Reclus é um nome que cabe ser citado nesse contexto. Élise Reclus foi um geógrafo de formação anarquista, e essa condição manteve ele fora da França por muito tempo em exílio, principalmente relacionado à sua participação ativa na Comuna de Paris, obrigando esse cara a viver em exílio até a morte. Toda a obra do Reclus acabou sendo produzida nessa condição de exilado. Muito do que ele escreveu acaba que foi mais para sua subsistência, e tendo que esconder esse ideal anarquista das obras que ele escrevia. O Reclus é alguém que caberia um estudo bem mais aprofundado, aí ele tem uma história bastante interessante e eu até gostaria de explorar mais em algum outro momento. Enfim, a França foi o país que fez da forma mais pura uma revolução burguesa. A classe burguesa comandou uma transformação radical na ordem que existia. Assim, as ideias imperialistas lá do Hatzel não eram muito bem-vindas no Estado. Com isso, nasce o pensamento geográfico que teve como tarefa combater essa ideia imperialista. Mas a consolidação do domínio burguês vai produzir um acirramento na luta de classes. Os ideais e as propostas liberais e progressistas da fase revolucionária caíram por terra frente a esse autoritarismo demandado pela manutenção do status. A ciência novamente cumpre aí um papel importante nesse movimento ideológico, tendo sido colocado como distante dos interesses sociais e envolvida num manto de neutralidade. Na segunda metade do século XIX, a França e a Alemanha, no caso ainda a Prússia, anteriormente quando eu falava Alemanha, quando eu estava falando sobre o Hatzel, eu ainda estava me referindo à Prússia, depois que se tornou a Alemanha em um outro processo. Enfim, esses dois países aí eles estavam disputando a hegemonia no continente europeu. Havia então um choque de interesses nacionais entre esses dois potências imperialistas. E essa situação acabou culminando na Guerra Franco-Prussiana em 1870, na qual a Prússia venceu. A França perdeu territórios aí de Alsácia, Lorena, que eram territórios vitais para a industrialização da França, porque possuíam as principais reservas de carvão. No contexto da guerra, se ergueu a Terceira República Francesa. Foi nesse período que a geografia se desenvolveu. Vejam como a geografia do Hatzel na Prússia teve influência e importância estratégica nessa guerra. Na época chegou a ser dito que a guerra foi ganha pelos instrutores alemães. Daí que a geografia acaba sendo colocada aí nas séries iniciais das escolas, e há a criação de institutos de geografia para tentar aumentar esse nacionalismo na França. Ora, se do lado da Alemanha a geografia do Hatzel estava ajudando na guerra, então era necessário se criar uma outra geografia do outro lado para tentar ajudar os franceses. E dessa forma o pensamento geográfico francês nasce, com essa tarefa de combater essa ação imperialista alemã influenciada pelo Hatzel. Ele exprimia o autoritarismo da sociedade alemã, onde o agente social privilegiado era o Estado. Tanto o Hatzel quanto o Lablache eles veicularam através do discurso científico o interesse das classes dominantes dos seus países.
Bom, Lablache ele vai criticar os discursos politizados do Ratzel usando a geografia. Ele condenava essa vinculação do pensamento geográfico em defesa de interesses políticos, falando que era necessário uma certa neutralidade no discurso científico. Ele ainda criticou a minimização do elemento humano nas teorias do Ratzel, mas apesar de aumentar a carga humana no estudo geográfico, o Lablache ainda não conseguiu romper totalmente com essa visão naturalista. Aí o Lablache ele vai definir o objeto da geografia como uma relação homem-natureza na perspectiva da paisagem. Ele colocou o homem como um ser ativo, que sofre influências do meio, porém que atua sobre esse transformando. Nessa visão, as necessidades humanas são condicionadas pela natureza, e que o homem busca as soluções para satisfazê-las nos materiais e nas condições oferecidas pelo próprio meio. Deu para entender? A natureza passou a ser vista como uma possibilidade para a ação humana, daí o nome possibilismo. Assim, a geografia iria além apenas da descrição das paisagens, trazendo essa relação do ser humano com o meio em que vive, onde ambos têm influência um sobre o outro. Vidal cria então o conceito de gênero de vida, que seria uma relação entre a população e os recursos, uma situação de equilíbrio, construída historicamente pelas sociedades. A diversidade dos meios explicaria a diversidade dos gêneros de vida. Por exemplo, uma sociedade com recursos escassos iria criar algumas normas sociais, como tabus alimentares e até mesmo infanticídio. Ele argumenta que essa sociedade poderia mudar o seu gênero de vida ao migrar ou ao buscar um desenvolvimento tecnológico. Outro fator de mudança seria o crescimento populacional, e esse poderia ou impulsionar a sociedade ou dividir a comunidade existente em um novo núcleo. Colonização. O contato com outros gêneros de vida foi destacado por Vidal como um fator de mudança. Para ele, na verdade, este seria o elemento fundamental do progresso humano. Aí que o Moraes vai fazer uma crítica que eu acho que é cirúrgica, porque ao mesmo tempo em que o Vidal criticava esse expansionismo germânico, ele também acabava legitimando a colonização francesa, como se a Europa fosse um centro da civilização e a África fosse só um monte de comunidade estagnada e que precisavam desse contato para romper com esse equilíbrio primitivo. Vocês devem imaginar como que era esse contato das populações europeias com os africanos, né? Mas enfim, esse fica para o vídeo sobre colonialismo e neocolonialismo. Vidal do Lablache planejou uma obra coletiva, a Geografia Universal, que foi executada pelos seus discípulos. Cada um escreveu sobre uma determinada porção do planeta, e nesse trabalho eles explicitaram um conceito que seria tomado como o balizamento central da geografia francesa depois, a região. Enfim, em termos de método, a proposta do Vidal do Lablache não rompeu com as formulações do Ratzel. O fundamento positivista, na verdade, aproxima esses dois autores. Os seus seguidores fizeram importantíssimas contribuições para a geografia. Eu não vou estar citando cada um dos seus seguidores ou a obra que cada um produziu. O capítulo 7 do Geografia Pequena História Crítica faz esse trabalho muito bem. Mas enfim, tem o Max Sorre, que desenvolveu o conceito de habitat como uma construção que expressa as múltiplas relações entre o homem e o ambiente que o envolve. O Galois, que compreendia a região no sentido geológico. Outros ramos de conhecimento foram criados para suprir as necessidades de estudos regionais, como a geografia agrária, a geografia urbana, das indústrias, da população, do comércio. Cada uma delas ia comparar as diferentes regiões e suas especialidades. Entre esses ramos, aquele que manteve uma visão maior, além apenas de uma região, podendo ser vista até uma perspectiva global, foi a geografia econômica, essa que privilegiava a vida econômica de uma região, discutindo os fluxos, o trabalho, a produção, entre outros. Ela se desenvolveu a ponto de construir um domínio autônomo do pensamento geográfico, igualando a sua importância em relação à geografia humana. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre geografia humana, já tenho até o roteiro pronto. Deixe aí no comentário se você quer esse vídeo. Uma combinação inusitada entre a paisagem da geografia alemã e a região da geografia francesa vai atravessar o Oceano Atlântico para formar a tal da geografia norte-americana. A geografia racionalista surge depois de outros ideais como possibilismo e determinismo, e ela foca no raciocínio dedutivo. Mas antes de falar das escolas estadunidenses, é importante citar o Alfred Hettner, ainda alemão, que conhecia o trabalho do Ratzel e que procurou um novo caminho para a análise geográfica. Ele vai propor a geografia como uma ciência que estuda a diferenciação de áreas, isso é, que visa explicar o porquê e em que diferem proporções da superfície terrestre, diferença esta que para ele é aprendida ao nível do próprio senso comum.
Na década de 1930, a geografia norte-americana começa a se desenvolver a partir de duas grandes escolas de geografia, a Escola da Califórnia e a Escola do Meio Oeste. A primeira foi formulada por Carl Sauer e chegou muito perto da antropologia, desenvolvendo a geografia cultural. O seu propósito é analisar a passagem das paisagens naturais para as paisagens humanizadas e o efeito dessa mudança nos modos de vida e organização das sociedades comunitárias. A segunda se aproximou da sociologia funcionalista e da economia. Mais tarde, para Richard Hartshorne, ainda nos Estados Unidos, uma área possuiria múltiplos processos integrados, sendo uma forma inesgotável de inter-relações. Esse autor criou os conceitos de geografia ideográfica, que seria uma análise de um só lugar e que tentasse ver vários elementos, o que levaria a um conhecimento bastante profundo de determinado local, e a geografia nomotética, que deveria ser generalizadora apesar do parcial. No estudo nomotético, o pesquisador pararia na primeira integração e reproduzi-la-ia tomando os mesmos fenômenos e fazendo as mesmas interrelações em outros lugares. Dessa forma, Hartshorne articulou a geografia geral e a regional, diferenciando-as pelo nível de profundidade de suas colocações. A geografia nomotética possibilitou a agilização de estudos regionais. Essas teorias foram os últimos respiros de uma geografia tradicional. Elas fecharam um ciclo onde a geografia era tida como uma ciência de síntese. Hartshorne foi o que mais se afastou dessas colocações. Mas a partir desse momento, vai começar um novo momento na geografia, um movimento de renovação. É importantíssimo destacar que a geografia tradicional deixou a ciência já elaborada, com um corpo de conhecimento sistematizado. Deixou fundamentos que delimitam um campo de estudo de uma disciplina autônoma. Enfim, existiram, claro, problemas desse processo, mas a geografia identificou esses problemas e levantou questões muito válidas. A geografia tradicional também elaborou um rico acervo empírico que foi exaustivamente realizado com o levantamento das realidades locais. A esses geógrafos a gente deve todo o nosso respeito e consideração. Existem as críticas, as suas metodologias, mas isso que foi construído até aqui não pode ser minimizado. O próprio desenvolvimento nas técnicas de descrição e representação foi muito favorável e é utilizado até hoje em muitos ramos da geografia. Além disso, a geografia elaborou alguns conceitos como território, ambiente, região, habitat e área que merecem ser rediscutidos. No próximo e último episódio você vai conhecer esse movimento da renovação da geografia e pela primeira vez aqui nesse canal você vai estar vendo um geógrafo brasileiro. Portanto, não deixe de se inscrever e ativar as notificações porque você não vai querer perder o próximo e último capítulo.